Está no ar mais um programa Na Rota, com o Leandro Salgado aqui na tela da TV Tati SBT, trazendo muito entretenimento, muita cultura. E hoje, gente, um papo muito bacana, como eu prometi na semana passada. Estou aqui com o Robson Meirelles, meu parceiro, músico, batera, iogue. O que é um iogue, Robinho? Cara, que pergunta complexa. Iogue é o cara que dá aula de yoga, é isso? É um adepto do sistema, da filosofia, da ciência do yoga. O que é o yoga? Cara, vamos lá. Bom, gente, primeiro te apresentar. O Robinho, ele é yoga, ele é professor de yoga, ele toca comigo também, a gente tem uma banda juntos, sou amigo dele há bastante tempo, e ele fala sobre muitos assuntos interessantes e até me ajuda em relação a muitas coisas da saúde, através um pouco do conhecimento que ele tem na medicina ayurvédica, que nós vamos ficar sabendo tudo nesse programa hoje. É legal você ficar ligado e aprender muita coisa com ele. Beleza. Bom, deixa eu falar um pouquinho de mim, posso? Tá bom, opa. Ok. Eu sou músico, né? Assim, entre aspas, de formação, né? A gente tá junto faz um tempão. E nessa minha trajetória dentro da música, a partir do momento, viver de música no Brasil é um desafio para todo mundo, né? E yoga era uma coisa que surgiu na minha vida que eu amei desde cara, assim, de fazer. Eu sempre tive um pé na espiritualidade, nessa coisa. E daqui a gente pode fazer um gancho para o yoga. O meu pai é um cara que me motivou muito, né? Porque meu pai tinha uma pegada assim, nada religiosa, mas ecumênica, assim, tudo, sabe? Então foi um cara que sempre teve muita coisa dentro de casa, livros espíritas e coisas de tudo quanto é vertente espiritualista. E eu me integrei nisso desde cedo. Então era uma coisa que eu sempre gostei muito, né? E aí nessa transição minha de música, no momento que meu filho nasceu, a coisa de e agora, né? Tem que dar conta daquilo que eu fiz, né? Eu me resolvi fazer um curso de formação, me aprimorar. O yoga era uma coisa que já estava vigente na minha vida de alguma forma e eu fui indo, foi dando certo, fui integrando, fui dando aula e associando as duas coisas. Teve um momento em que eu deixei um tanto assim a música de lado, fiquei fazendo mais as coisas ali, casamentos, cerimônias, eventos mais assim, que não demandavam essa coisa do noturno, né, cara? Porque daí já não casava as duas coisas naquele momento. Eu tinha que acordar às 5 horas da manhã, 6 horas da manhã para as minhas atividades e práticas e dar aula e ficar tocando na noite. Então eu me abdiquei disso um tanto e consegui dar conta dos cuidados Mas com por meu que a filho e yoga? tal. Por que a yoga? Porque eu já estava integrado, né? Mas você conheceu yoga, porque a yoga é uma coisa assim que, pelo que eu vejo, tá, Robinho? As pessoas veem mais como um lance do esporte, de ter uma vida mais saudável, alimentação e tal, mas não essa parte espiritualizada que você está falando, Então, né? exatamente por isso que eu fiz o gancho ali do meu pai, coisa e tal, da espiritualidade, porque yoga, sobretudo, é uma ciência espiritualizada, espiritualista, não sei como falar isso, entendeu? Sim. O propósito, existe uma palavra em sânscrito que a gente chama de samadhi. Samadhi é o que o Buda chamou de iluminação. O que todo mundo conhece como se iluminar. O que é esse tal de iluminação? Como uma pessoa se ilumina, né? Eis a pergunta que não quer calar, né? Todo mundo tem uma certa dúvida. Quem é o sábio? Quem é o iluminado? Quem foi Jesus? Quem foi Buda? Quem foram essas pessoas iluminadas que já tiveram aqui um dia, né? Grandes yogis. O yogi é aquele que está associado e atrelado a esse lugar de transcendência deste corpo, dessa vida e da existência. Então, vem do Oriente, vem da Índia, propriamente dita, cultivado lá, né? Aliás, a Índia e todo o sistema que envolve, toda a tradição védica, né? São os primeiros manuscritos que a gente tem da civilização, são os mais antigos manuscritos que se tem hoje em dia, né? Noção e conhecimento, que são os Vedas, né? São os Vedas, e o yoga está inserido dentro dessa tradição. Esses Vedas, eles falavam do que a gente está fazendo aqui, para onde a gente vai, qual é o sentido e o propósito dessa vida desde sempre. Porque essas são perguntas que mesmo a ciência hoje em dia busca respostas. Só que
isso já há um conhecimento disso, né? Dentro dessa cultura e tradição. Todo lugar do Oriente, né? Os budistas, os yogis da Índia e aquele lugar, a China, são as medicinas mais antigas que a gente tem. A medicina tradicional chinesa, o Ayurveda, que talvez a gente fale um pouquinho hoje, né? Então, esse yoga, o yoga, ele passa a ser um estilo de vida, uma ciência, um estilo de vida, uma maneira de viver que proporciona essa transcendência. Nessa ciência, vou chamar assim, nós estamos aqui de passagem, né? Isso aqui é um processo, essa existência, essa experiência é um processo. Mas a yoga ela não é como uma religião que prega salvação, um lugar melhor depois que morrer, ou um lugar pior. Não. Na verdade, qual que é o principal fundamento da yoga? É uma vida mais saudável, uma vida melhor, vivendo bem? O objetivo, como eu comecei dizendo lá atrás, pegando um gancho da palavra samadhi, então, que é essa iluminação, o samadhi é uma palavra sânscrita que a gente não tem uma tradução ao pé da letra, mas todos nós experienciamos samadhi um dia nessa vida já. Porque o samadhi é uma capacidade inata da mente, de abstração. Então vou dar um exemplo, numa paisagem. Isso é explicado, inclusive, num dos textos mais antigos não, num dos principais textos do yoga que a gente estuda, aprende e coloca em prática, que é os Yoga Sutras de Patanjali. Lá, ele fala que esse samadhi é você no meio da natureza, por exemplo, num estado assim de abstração, sossego total, sabe aquela coisa de entrega, onde naquele momento não tem pensamento, ou melhor assim, há uma... Como é que a gente pode chamar isso? Você tá uma desconexão. Desligado de tudo. Mas ao mesmo tempo você está ali, integrado na natureza e contemplando, um estado de contemplação natural da sua mente. Você faz parte de tudo aquilo lá de forma natural. Aonde não tem onde, porquê, e você não está questionando nada, sua mente está num estado pacífico, vamos assim dizer, assentada numa grande abstração. Isso é o samadhi. Só que esse samadhi, em meio à natureza, é um samadhi inconsciente, é um samadhi que você não produz, é um samadhi que aconteceu. Você está lendo um livro, a leitura está tão... Segura aí. Segundo bloco, volta já já. Não perde não, porque esse papo está muito bom. A gente continua com mais explicação. Segundo bloco. Sai daí não.